E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Mais uma quarta-feira, às 9 da noite, para a gente poder falar um pouco mais sobre cabelo natural, sobre cabelo crespo, cabelo cacheado, cabelo ondulado. E hoje vamos falar então sobre um tema que mexe com a grande maioria das mulheres, que é o tal cortar o cabelo. Para você, hein? Como que é essa questão? Para você, você gosta de cortar o cabelo? É de boa? Ou você é daquela que evita muito cortar o seu cabelo, já passou por várias frustrações, né? Acredita talvez que para ter um cabelão, quanto menos cortar esse cabelo melhor. Como é para você, hein? Você pode deixar comentários aí no, no, no chat, né? No espaço de comentários. Ai, meu Deus do céu! Tem hora que a pessoa esquece as palavras. Então você pode deixar seus comentários aí, depois eu vejo tudo e eu adoro ver vocês interagindo, deixando os comentários sobre isso, tá? Então, eu quero falar para você quais são os benefícios de cortar o cabelo. Eu sei muito bem que muitas pessoas evitam muito cortar o cabelo. A minha experiência enquanto profissional, ela tá muito voltada a trabalhar em cima desses traumas, né? A falta de confiança que muitas das vezes as mulheres têm na hora que vão entregar esse bem super precioso na mão de um cabeleireiro e que às vezes não, eu quero tirar só um dedinho, e o cabeleireiro às vezes tira muito mais do que você deseja, e às vezes você faz um corte, volta para casa e não curte muito o corte. Então eu vou falar sobre os benefícios de cortar o cabelo e outras coisinhas mais atreladas a esse tema de cortar o cabelo, porque cada pessoa é um ser em si, para cada pessoa é uma questão em especial. Pode ser que as coisas que eu esteja falando ou abordando nem seja realmente aquilo que reflete em você de fato, mas eu tenho certeza absoluta que vai refletir e fazer sentido para muitas pessoas. Então, espero que até para você alguma informação seja bastante pertinente e gere valor aí na sua vida, no seu entendimento e nas suas decisões no momento de fazer um corte, tá? Então, eu vou falar primeiro dos benefícios e depois eu vou ir abrindo mais esse leque de situações do porquê determinadas frustrações acabam ocorrendo sobre o meu ponto de vista de profissional, né? Já tive esses dois lados, né? O período onde eu era uma simples cliente que sentava na cadeira de alguém para que alguém cortasse o meu cabelo. Já vivi algumas frustrações também, já chorei na hora de um corte. E depois esse outro lado de estar como profissional, de tentar entender e alinhar as expectativas com o cliente, de às vezes explicar o porquê que ela deseja uma quantidade menor e eu, na verdade, vou fazer um corte em um tamanho um pouco maior. Hoje, né, assim, até por ser uma cacheada, por ter vivido esse outro lado, entender isso, eu procuro de fato, quando vou fazer um corte em alguém, né, a primeira vez, então é um processo mesmo de conhecer, de ganhar confiança, né? A pessoa que senta na cadeira de um cabeleireiro,
por mais que esteja insegura, depositou ali as suas expectativas e a sua confiança. Então, hoje eu tenho esse olhar como profissional de oferecer um atendimento humanizado, onde tudo passa por uma conversa bem alinhada, bem ajustada, onde eu tento mostrar para a pessoa, primeiro, aquilo que eu visualizo sobre as possibilidades, né, sobre o que seria mais adequado para resolver as questões, ou existe um desejo de só tirar uma pontinha, e por que às vezes eu vou propor mais que isso. Eu gosto de deixar isso tudo muito bem alinhado, muito bem explicado, para receber de fato a autorização, para que a pessoa esteja ciente, né, o máximo possível, dentro da medida do possível, do que vai acontecer no final, para alinhar expectativa versus realidade. Mas vamos lá. Por mais que você deseje cultivar um cabelo grandão, e acredite que para isso é melhor você evitar não cortar o cabelo com tanta frequência, isso acaba sendo um erro, tá? Cortar o cabelo com uma certa frequência, e quando as pessoas perguntam para mim, Gi, de quanto em quanto tempo eu devo cortar o meu cabelo? Eu sempre digo, ó, para quem tem cabelo natural, quem é crespa, cacheado ou ondulada, no mínimo 2 vezes ao ano, ou seja, a cada 6 meses, né? De 6 em 6 meses, fazer uma limpezinha ali nas pontas e continuar cultivando o crescimento do seu cabelo. Cortar o cabelo em frequências menores, né? Tipo, geralmente muita gente difunde essa informação de 3 em 3 meses, vai depender muito do estilo da pessoa. Se a pessoa tem um cabelo que ela gosta mesmo de corte, de encaixe, de movimento, às vezes ela vai voltar com mais frequência, porque a gente precisa fazer ajustes no corte. Conforme o cabelo vai crescendo, ele vai perdendo aquele movimento, aquele balanço, aquele encaixe legal. E aí, de tempos em tempos, você precisa trabalhar ali em cima dos detalhes. E por isso é muito importante também você ter uma referência de profissional que conhece o seu cabelo, que te conhece, que conhece o seu estilo. E aí, quando você estabelece essa relação de confiança, fica muito mais fácil de levar isso com mais assertividade. Então, às vezes você fica muito tempo sem cortar o seu cabelo. Um dia você corta com o João, outro dia você corta com a Maria, depois da outra vez você corta com a Antônia. E a probabilidade de você ter uma frustração no meio disso tudo é grande, porque cada pessoa tem uma percepção diferente sobre aquilo. E dentro do universo do cabelo natural, a gente tem que levar em consideração também que existe técnica específica para fazer um corte que vá colocar o seu cabelo de fato em harmonia, que são detalhes um pouquinho diferentes de que um cabeleireiro tradicional que corta um cabelo alinhado, alisado, com estilo caucasiano faz. Então, quando você vai em um cabeleireiro qualquer, que a base fundamental dele, de estilo de corte, está alinhado com cabelos caucasianos. E o que são os cabelos caucasianos? Cabelos lisos. Então, por mais que você seja crespa, mas você alisou o seu cabelo talvez por um longo período da sua vida, então realmente fazia sentido você cortar o seu cabelo com um cabeleireiro qualquer, tradicional. Era o tradicional, né? Hoje, não mais. Hoje nós temos profissionais especializados em cabelo afro, justamente porque tem técnicas específicas, detalhes que precisam ser trabalhados dentro do seu cabelo para que ocorra assertividade, né? Eu me recordo que quando eu comecei a cortar o cabelo das minhas clientes, há 9 anos atrás, eu sempre explicava para as minhas clientes que se por um acaso
né, ela fosse cortar o cabelo com uma outra pessoa, que a pessoa fosse aferir o corte dela, poderia virar para ela e falar assim: nossa, quem cortou esse cabelo? Tá todo errado, tá desalinhado e tal. Eu explicava para ela que sim, ela comparando com o que ela conhece de tradicional, ela ia olhar o meu corte e ia dizer que o meu corte estava errado. Mas para o objetivo, que era usar aquele cabelo de modo natural para ele secar e para que ele tivesse encaixe e harmonia depois de seco, ele precisava sim ter às vezes camadas muito mais altas do que geralmente você faz quando tá cortando um cabelo liso, tradicional, né? Naquele padrão antigo que, se você alisou, né? Se você passou aí por esses processos, você já sabe qual é, né? E eu também sempre perguntava muito, hoje não mais, né? Porque hoje já as pessoas, quando vêm, elas já estão mais focadas e centradas e decididas que é isso mesmo, que ela quer viver o cabelo natural. Mas naquele período eu sempre perguntava: você pretende escovar o seu cabelo de vez em quando? Porque se você for escovar o seu cabelo de vez em quando, então deixa eu te explicar que a pessoa que vai escovar o seu cabelo vai virar para você e vai falar que o seu cabelo tá cortado errado, que tem camadas altas demais, que às vezes pode ter uma certa irregularidade, sim, enfim, né? Detalhes que eu entregava, que eu sentia necessidade, porque naquele período a tendência da pessoa fazer um trabalho comigo, mas depois fazer um trabalho com outro cabeleireiro tradicional, porque era o que mais tinha, era muito grande, né? Então, é importante que você tenha consciência de que sim, faz muita diferença quando você senta na cadeira de um cabeleireiro onde a especialidade dele é cortar cabelos naturais e que ele tem maior entendimento sobre cabelo afro, ok? E sendo assim, a probabilidade de assertividade dentro do seu corte, dentro do resultado final, ela é anos-luz muito maior. Não estou dizendo que não possa ocorrer frustrações, claro que pode. Nós temos uma leva muito grande de novos profissionais chegando no mercado que estão começando a dar os seus primeiros passos agora, que muitas das vezes entendeu muito bem a teoria, mas quando você vai para o campo de batalha, na hora que você vai colocar a mão na massa, aí é outros 500. É o tempo, é a repetição que vai trazer para você segurança e assertividade, né? Então, é muito importante que você também tenha o mínimo de noção sobre qual é o profissional que está te atendendo, né? Se ele já tem uma expertise de longa data ou se ele é um iniciante. Não significa que você vai cortar o cabelo com um iniciante e vai ser frustrado, porque tem vários iniciantes que nasceram para isso e desde o início já faz bem. E conforme vai trabalhando mais e mais, simplesmente só melhora, só vai ficando cada vez mais excepcional e cada vez mais assertivo no que faz, vai ficando com olho técnico, olho clínico sobre a coisa, né? Então, é uma outra situação de que faz com que você tenha que ter consciência de que sim, é muito importante cortar o cabelo com uma certa frequência, tá? Este cabelo, né, que você cultiva e que você quer deixar ele crescer, ele está conectado e ele sofre a ação do tempo, né? Ele está conectado com o todo, né? Ele sofre impactos de sol, de vento, de chuva, de sujidade, de sal, né? Se você vai à praia, por exemplo, né? O sal do mar. Então, o contato com esses agentes, essas forças da natureza, elas também vão gerar impacto
no nosso cabelo, como gera impacto na nossa pele, né? Várias coisas. E essa ação do tempo vai fazendo com que a fibra capilar vá se degradando. E concorda comigo que a ponta do cabelo é a parte mais velha deste cabelo? Então, vamos dizer que você já está vivendo a melhor versão do seu cabelo. Seu cabelo, ele é harmônico, ele desembaraça com a maior facilidade da raiz até a ponta. Ele não te causa sofrimento, você já está entendendo o seu cabelo legal. Perceba que de tempos em tempos você continua ali no seu cuidado bonitinho e tal, fazendo tudo certinho, você já entende super bem sobre o seu cabelo e faz uma manutenção exemplar na sua casa, só que o seu cabelo começa a travar, né? Vai chegando aqui nas pontas, começa a dar uma travinha e tal, e o que é isso? Nada mais, nada menos do que esse excesso de ação do tempo, essa ponta que está mais velha e está sendo degradada mesmo, e é como se o cabelo estivesse pedindo corte. Por mais que você faça os melhores tratamentos, esse travamento, essa travinha na ponta vai rolar, e é a hora que seu cabelo está falando com você que, cara, corre ali e dá uma cortadinha, tira uma pontinha. E você vai lá e tira a pontinha do cabelo e pronto, tudo flui de novo, né? Essa questão do encaixe e desencaixe, você corta, faz um corte e tal. Pode ser que você fique aí vários meses tendo um visual muito legal que você gosta bastante, mas talvez perca muito o movimento, né? Perca muito o design e é necessário fazer esses ajustes. Então é importante estar ligada. Quanto mais consciente, mais conectada consigo mesma você tiver, com mais facilidade você vai entender qual é a hora de fazer o quê. Pra gente que tem cabelo crespo e cacheado principalmente, a gente também tem uma questão que é a triconodose, que é nada mais nada menos que popularmente chamado de nó de fada. Esses nozinhos que dá aqui na ponta do cabelo, né? Isso tem a ver com a estrutura mesmo natural do nosso cabelo, que é em espiral, e que sim, um fio pode girar ao contrário e na hora que você vai fazer o desembaraço do cabelo, ele dá aquela esticadinha e gera o nozinho lá na ponta. Não ocorre tanto com a ondulada, mas também pode ocorrer, claro, né? Mas a crespa e a cacheada são as mais acometidas por esses nozinhos na ponta. E aí, quando você percebe que tem uma grande quantidade de nozinho nessas pontas, é importante também que você vá lá fazer essa limpeza. Esses nozinhos também às vezes incomodam quando você passa a mão assim, você está sentindo todos eles. Às vezes por causa deles você sente que o travamento fica ainda mais resistente, porque querendo ou não tem uma ondulação, uma lombadinha no fio, lá na ponta, né? Então é outro sinal que faz com que você entenda que sim, é hora de ir lá e cortar as pontinhas do cabelo, ok? Então, geralmente, de 6 em 6 meses é o mais adequado para quem quer fugir aí do corte, tá? Mas se você gosta de um cabelo sempre com um corte bem legal, ou se você gosta desse renovar, ou se você tem um cabelo que pede, ou tem o cabelo mais curto, você já é essa que vai mais vezes ao salão mesmo, que já entende que esse cortar te conecta com sensações boas, então tá tudo ok. Mas para aquelas que estão no outro lado, no lado inverso, que tem medo, que se sente desconfortável, que já passou por várias frustrações, eu quero explicar também
que muitas das vezes quando você deixa o cabelo sem cortar a longo prazo e se principalmente, além de ficar muito tempo sem cortar o cabelo, a sua manutenção no dia a dia não é tão assertiva, sempre tem alguns pontinhos cegos aí que você vai deixando de lado e vai fazendo com que, com a ação do tempo, com esses pequenos detalhes que deveriam estar sendo feitos no seu dia a dia, mas talvez pela sua falta de conhecimento mais aprofundado sobre essas questões, você não tem feito, vai fazer com que quando você leve o seu cabelo para o cabeleireiro fazer o corte, ele vai analisar e perceber que tirar um dedo ali no seu cabelo não faz diferença nenhuma para a necessidade atual. É a tal expectativa versus realidade, né? Você vê aquilo que consegue ver, ou até sabe, sente, tem noção, mas você nega a sua verdade e você gostaria que o profissional, né, que é a pessoa que tem um olhar mais clínico para isso, né, que ele negasse também. Então aí já ocorre às vezes esse desajuste, quando o profissional é super sincero e vai fazer um trabalho no seu cabelo mediante aquele cabelo que você trouxe que está com uma necessidade de um corte, sei lá, de 3, 4 dedos, e você tá ali pedindo para ele tirar só um dedo, pelo amor de Deus, hein? Só um dedo. Eu vou te falar sinceramente que eu, como profissional, quando a cliente chega para mim e fala comigo assim, olha, eu quero cortar meu cabelo, mas eu não quero que tira muito, tira só um dedo, por favor. E eu avalio ali o cabelo e vejo que precisa mais do que isso, eu explico com detalhes, com carinho, mas se a cliente continua resistente àquilo, o meu posicionamento sinceramente se for para eu fazer um trabalho do qual eu sei que eu não estou entregando o que eu deveria entregar diante da necessidade que eu vejo do seu cabelo, não é o que você quer, é o que o seu cabelo precisa, né? Eu estou aqui numa conversa direta com o seu cabelo me mostra, o seu cabelo me diz com toda clareza que ele precisa. E eu mostro, e eu provo, e eu mostro os detalhes e tal. Mas se você continua resistente porque você não quer por causa dos seus traumas, ok. A gente não vai cortar, tá? E pode ser também muito frustrante. É frustrante para mim, claro, é um horário perdido, mas não faço um trabalho aquém do trabalho que eu sei que eu tenho capacidade de fazer. E que, diante da profissional que eu sei que sou, né? Então, cada um é cada um, claro, né? Mas eu prezo muito por isso. Então, eu não forço cliente nenhum a fazer nada, mas eu recebo, eu ouço seus desejos, eu olho para o seu cabelo, eu vejo o que o seu cabelo diz e o que o seu cabelo precisa, e diante disso eu dou o meu parecer técnico e profissional. Se a cliente consegue se sentir segura, se a cliente consegue entregar os dedinhos a mais, né? Se a minha explicação é convincente o suficiente para que ela entenda e admita, porque às vezes ela até entende, mas é uma questão mesmo de admitir, de permitir, né? De permitir que vá um pouquinho mais do que ela deseja, aí sim a gente faz. Se não, não vai ter jeito, né, meus amores? Não vai ter como fazer isso. Então, muitas das vezes, o que ocorre é isso. Você
ou já sabe e não quer dar essa permissão, ou de fato não sabe, e pode ocorrer de você cair na mão de um profissional que tem prazer em te explicar, em te atender com um atendimento mais humanizado, ou às vezes você não dá tanta sorte assim, você tá com um profissional mais dinâmico, de tipo, tá, você quer um dedo, mas vou tirar 2 aqui, porque de repente você nem vai perceber, mas você vai, porque um dedo em uma cacheada faz diferença, 2 faz muito mais. E por aí vai, né? Então, como eu mesma disse, eu já vivi as minhas frustrações, eu sei como é, mas na grande maioria das vezes está muito ligado a isso. Pessoas que passam um longo período sem cortar, e que traz um cabelo com umas pontas que só Jesus na causa, querendo que tire só um dedinho, porque não quer perder o tamanho, porque acaba acreditando que a feminilidade, a beleza está diretamente ligada ao tamanho do cabelo. Isso é uma visão e uma situação altamente particular, é uma crença, a pessoa acredita naquilo e ok, né? São situações das quais eu tento desmistificar, né? Eu trabalho muito falando sobre crenças limitantes, e quando uma mulher tá com essa ideia muito enraizada de que a feminilidade dela está atrelada ao tamanho do cabelo, eu chamo isso, eu vejo com nitidez que isso se chama crença limitante, porque a sua feminilidade ela não está atrelada ao tamanho do seu cabelo. Com cabelo ou sem cabelo, você continua sendo uma mulher, entendeu? E feminilidade vai para além de ter um cabelo curto. De mulheres têm cabelo curto, mulheres têm cabelo grande e homens têm cabelos curtos, né? Esse padrãozinho de separação assim, né? Muito 880, pode sim ser para algumas pessoas uma regra padrão, ou pode não ser, né? Porque na verdade nós somos seres diversos, diferentes, cada um com uma vivência diferente, cada um com processos diferentes, e a gente está vivendo um momento de ressignificar muitas coisas, né? Eu acho que quanto mais a cabeça da gente estiver aberta para compreender mais coisas, eu não digo nem para o novo, não é que isso seja novo, é que talvez a gente não estivesse tão aberto para falar de determinados assuntos com mais propriedade, com mais clareza, com mais firmeza sobre as coisas. Quando a gente crava essas coisas na cabeça, de tipo, a mulher tem que ter cabelo grande, homem tem que ter cabelo curto, é a mesma história de que mulher veste rosa e homem veste azul, e que homem que veste rosa, não sei não, e mulher que veste azul demais, não sei não, sabe? Mulher tem que gostar de rosa, tem que ser muito cheio de frufruzinho, e não é bem por aí, né? O que é que te faz bem de verdade, né? Viver dentro da caixinha, padrãozinho, regradinho, ou se dar mais liberdade de experimentar, de conhecer, de sentir, né? Eu acho que é muito importante, às vezes, a gente refletir sobre determinados assuntos. Como eu sempre falo, eu não sei quem é você, eu não sei como você está pensando, eu não sei quais são as questões que são tabu e o que já está desconstruído dentro de você. Mas, como eu venho de um processo de muita desconstrução
e existe em mim, né? Eu sempre fui essa pessoa com um desejo latente do experimentar, e eu acho fantástico porque isso amplia o nosso cabedal de conhecimento, né? As nossas experiências, e dá pra gente condição de interagir com muito mais pessoas, de estar mais aberta para que as pessoas te abordem e falem mais abertamente, com mais sinceridade, do que ser uma pessoa muito regradinha, limitada, ou é assim ou é assado, que aí às vezes você fica assim, não sei, né? Não sei se eu posso tocar nesse assunto com essa pessoa, né? A gente está sempre nesse processo de tentar sentir até que ponto eu posso ir com o outro, né? E sendo que eu acredito que é muito mais fácil você estar aberta para poder receber, e toda vez que tiver ocorrendo alguma coisa que te tira da zona de conforto, que você fala assim, não tô gostando muito disso daí não, você se posiciona, fala assim, opa, calma, eu preciso de um tempo, não dá para ir mais do que isso, né? Então, a relação cliente e profissional também tem o que dessas nuances, né? Não é com todo cliente que você se sente à vontade em abrir, em conversar mais e tal. Às vezes você recebe alguns clientes que são mais fechados, que são mais contidos, e essa energia você já se conecta com ela e pensa, primeira vez que eu tô aqui me conectando com essa pessoa, então eu vou ser mais cautelosa, eu não vou, né, deixa eu só ouvir o que você quer e vou tentar fazer só aquilo. E pode também não ser muito por aí o que o cliente queria, mas talvez ele também não deu abertura, tá? Então o processo cortar cabelo, ele é bem delicado, porque existem muitas pessoas traumatizadíssimas com corte. E às vezes nem são situações também da sua fase adulta. Tem muita gente traumatizada com questões de corte e travou em processos da fase da infância. E travar nos processos da fase da infância é ainda mais complexo, sabe? Porque vai desencadeando ali várias outras situações que dali você não passa, porque num período onde você não tinha autonomia sobre si, você foi violada, né? Não te perguntaram, simplesmente te levaram ali, fizeram algo com você que não acredito. E falando nisso, eu quero compartilhar com você um relato que eu recebi no Instagram há um tempo atrás, que está associado a essa questão do corte e da transição capilar, né? É onde observa-se muito também que na hora de fazer a transição capilar, que sem sombra de dúvidas, fazer um corte curto, começar do começo, gente, para se conectar mesmo com o seu cabelo em uma única textura, para você ver o crescimento do seu cabelo, igual lá na fase da infância, né? E viver esse processo dia após dia, consciente do porquê que você está fazendo isso. Porque quando a gente nasce com pouco cabelo e a gente, né, não... É um processo do qual é inconsciente, é natural, inconsciente, quando você se vê e se reconhece e lembra de você quando criança, talvez você já se lembre, né, com o cabelo maiorzinho e tudo mais. Mas as pessoas de cabelo afro, de cabelo crespo, de cabelo cacheado e de cabelo ondulado também, mas principalmente as pessoas de cabelo crespo e de cacheado,
tem muitas e muitas histórias traumáticas relacionadas ao corte desse cabelo, a negação desse cabelo, né, que acaba sendo de uma certa forma uma violência. Então, o trabalho que eu desenvolvo de estar dando dicas, de dar o curso, né, de oferecer a mentoria Ame Seu Cabelo, faz também com que eu me conecte com várias histórias, com pessoas que contam para mim situações e trazem riqueza de detalhes nas histórias que são muito importantes. Talvez essa história possa se conectar com você. Eu recebi o relato de uma moça contando que está em transição capilar e que realmente possui muita dificuldade em permitir que se faça o BC, e que inclusive ela faz terapia e que um dos temas da terapia tem a ver com isso, porque ela tem uma mágoa profunda da mãe, porque na fase da infância ela tinha um cabelo bem grande e esse cabelo era um cabelo difícil de lidar com ele. Pelo que eu entendi, essa mãe não tinha só ela como filha, tinha outros filhos também. E eis que essa mãe decidiu cortar o cabelo dessa garota, mas essa mãe não contou para a garota o que ia acontecer. Simplesmente chamou ela para ir ao salão, levou a garota no salão. Quando chegou lá, a cabeleireira amarrou o cabelo, né? A mãe contou o que queria, né? Deu para pessoas coordenadas do que queria. E a cabeleireira amarrou o cabelo da menina e passou a tesoura. E quando soltou aquele cabelo curtinho, e alisaram o cabelo dela. E para ela, aquilo foi super traumático. Ela se assustou com tudo aquilo. Primeiro porque ela nem sabia o que ia acontecer. Não foi uma coisa conversada, não foi uma coisa combinada, né? E nem significa que se fosse conversado, ela teria autorizado e ia gostar daquela situação. Mas, né, eu acho que por uma questão de respeito, eu falo relacionado aos dias de hoje, né, gente? Isso foi uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Hoje ela é uma adulta e tal. Vivia-se uma situação muito diferente há anos atrás, né? Então foi entendível. E ela, né, falou que eu tenho mágoa da minha mãe por causa disso, cortou meu cabelo sem a minha autorização, e hoje eu faço terapia, e eu sei que a minha dificuldade está atrelada àquilo. Eu sempre me lembro daquele dia, que foi super traumático, e até por isso ela cultiva hoje um cabelão de novo, que é a forma dela, né, tipo, não, eu queria aquele cabelo, eu gostava daquele cabelo, independente de qualquer coisa. E o meu posicionamento diante daquele relato emocionado que eu recebi foi pedir para ela pensar na situação da mãe, né? Porque precisa rolar um perdão. Então eu disse a ela que, olha, vamos tentar pensar pelo lado da sua mãe, né? Tipo, o que sua mãe estava vivendo naquele período, né? Se ela trabalhava e ainda tinha filhos, ou estava vivendo uma fase um pouco mais difícil, seja lá por que for, ela, sem sombra de dúvida, tinha motivos para tomar aquela decisão. Talvez, né, não soube conduzir da melhor maneira, mas foi do jeito que ela conseguiu conduzir. E é super entendível, porque realmente, né, é algo não autorizado, é algo que ficou marcado, é algo que ficou traumatizado. Mas foi onde eu disse para ela que era para ela tentar pensar nesse lado, porque eu acho que mãe nenhuma na face da terra vai fazer algo assim se ela tiver plena consciência de que isso vai marcar muito negativamente a caminhada do seu filho.
né? Infelizmente, na tentativa de acertar, às vezes a gente erra, né? Nós somos seres humanos falhos, né? E que às vezes algumas necessidades que são muito latentes e algumas situações muito dificultosas também faz com que a gente tenha que tomar decisões difíceis. Então, eu trouxe ela para refletir sobre isso, de se colocar no lugar da mãe e tentar compreender que não havia maldade, porque mãe alguma, sei lá, vai fazer algo assim por mal, né? E que, de certa forma, também ela tinha que tentar ressignificar, e era lindo o fato de já estar fazendo terapia e conversando com um profissional adequado sobre essa situação, mas que, na medida do possível, era importante que ela ressignificasse e que, inclusive, aproveitasse esse momento no qual ela está em transição capilar, no qual ela sabe que sim, ela vai precisar cortar esse cabelo, por mais que ela fique procrastinando isso o máximo possível, né? A transição só vai ser uma transição realizada e concretizada o dia que cortar a última ponta de fio liso ali daquele cabelo. E que esse era o momento, o exercício que ela tinha de fazer, né? De sentar na cadeira de um cabeleireiro, saindo desde lá da sua casa até chegar lá e dizendo que sim, hoje eu permito. Hoje eu sei porque tem que ser realizado esse grande corte, né? Porque BC significa isso, né? Big Chop significa grande corte. Então, que ela, né, tirasse essas forças de dentro dela no momento em que ela se sentir preparada para que ela diga o sim, que naquele momento ela não teve oportunidade de dizer, né, que ela possa autorizar, né, e buscar entender que a autorização do dia de hoje seja a autorização que faz com que você ressignifique aquela dor que está lá no passado. E pronto, e feche aquela porta e vamos seguir em frente. Linda, maravilhosa e de cabelo natural. Então, não sei se você é uma pessoa que passou por traumas, se ainda passa por alguns traumas com o seu cabelo, se talvez esses traumas fazem com que você tenha medo da tesoura, sabe? Mas tente, sinceramente, toda vez que você for ter que sentar na cadeira de um cabeleireiro, alinhar bastante as informações, as expectativas, as reais necessidades desse corte, por que você está fazendo esse corte, porque se você já sai da sua casa resistente, a probabilidade da energia com a qual você chega dentro do salão, que é de resistência, que é de conflito, ela pode talvez ser potencializada, porque você nunca sabe como é que está sendo o dia daquele profissional que vai lhe atender. Você não sabe quem foi o último cliente que aquele profissional atendeu, né? Qual é o nível energético real daquele profissional naquele dia. Então, quanto mais aberta você for para alinhar as informações, alinhar as expectativas e sim dar autorização e permitir, depois de uma conversa de ajuste, que seja feito o melhor para você. Eu acho que profissional algum, seja ele qual for, né, não sai da sua casa na intenção de prestar um péssimo serviço para alguém. Pode ser que no meio do dia uma coisa ou outra não saia conforme o planejado, que por mais que você tente entregar o seu melhor, não foi tudo aquilo que quem estava recebendo queria receber, né? Então, tudo isso
precisa ser levado em consideração. E quando você precisa que alguém realize um serviço em você, principalmente com relação à sua estética, né? Algo que mexe com a sua autoestima, vá de coração aberto, né? Sinta o profissional, sinta se você se sente segura e confiante. Se você não se sentir segura e confiante, não tem problema nenhum você virar e falar que, olha, sinceramente, acho que é melhor não, me desculpa, mas eu acho que eu não tô preparada. Eu achei que tava, mas eu não tô preparada. Então, é você em primeiro lugar, sempre, sempre. Então, não é só porque você marcou e se você chegou lá e sentiu uma energia diferente, sentiu, não sei, tenho dúvidas e tal, não tenha medo de dar para trás, né? Antes você arregar dessa decisão e esperar mais um dia e pensar mais um pouco, do que você só porque marcou, então tá, não vou fazer você perder o horário e tudo mais, e você tá ali naquela troca tensa, né? E de repente vai voltar para sua casa não se sentindo tão bem e tendo certeza de tipo, tá vendo? Não era para eu ter feito. E você vai demorar muitos dias, né? Se bobear até meses para poder conseguir se reconectar e se realinhar com o seu visual novamente, tá? Corte às vezes pode parecer um tabu, mas como eu disse, existe uma leva de profissionais novos chegando no mercado, que estão sendo preparados para poder entender e cuidar da melhor maneira possível do seu cabelo natural. E também uma movimentação muito grande entre os novos profissionais do mercado da beleza e que realça e revela a beleza afro, para fazer um atendimento humanizado, tá? Esse é o grande diferencial também do novo profissional que está chegando no mercado, de procurar entregar um atendimento mais humanizado, né? Uma troca que seja mais sincera, mais ajustada, mais alinhada nas expectativas, onde vocês começam a criar projetos capilares juntos, né? Relação de confiança, tá? E assim, para que seja bom para os dois lados, para que seja bom para o profissional que te atende, para que seja bom para você, porque não tem coisa pior do que você fazer um atendimento sabendo que você poderia ter feito muito mais, mas não teve possibilidade porque talvez o cliente não confiou, o cliente não está preparado para aquilo naquele dia, e você sabe que podia ter ido mais, entregado melhor e feito muito melhor, mas você tem que respeitar ali também o momento do cliente, o limite do cliente. Então, cada vez que você sair da sua casa para ir no salão, que você precisa de um atendimento de um profissional de fato, pense bastante se é realmente isso que você quer, se você realmente precisa. E com relação ao corte, não postergue tanto, tá? Tente realmente manter esse fluxo de tempos em tempos ir lá, porque aí sim, né, eu falo para as minhas clientes, principalmente quando eu atendo a primeira vez e ela vem tipo, quanto tempo você cortou o cabelo da última vez? E ela fala para mim, tem mais de 1 ano, às vezes tem 2, e por aí vai, tem histórias das mais cabulosas. E aí, tipo, mas pelo amor de Deus, corta o mínimo possível. Então eu explico tudo com muito carinho e digo, olha, se você continuar seguindo as coisas do jeito que tem que ser, você pode ter certeza absoluta que aí sim eu vou conseguir prestar um serviço realmente de qualidade e respeitar isso, que é
um dedinho só. Mas é um trabalho em parceria. Você fazendo a sua parte aí, eu fazendo a minha parte aqui quando estou pronta para atender vocês, né? Quando é o meu momento de mão na massa, ok? E se há grandes dúvidas de como cuidar do cabelo no dia a dia, apesar de eu estar entregando conteúdo constante e tal, tá chegando aí a hora também de abrir novas vagas para a mentoria Ame Seu Cabelo, viu, gente? E é um diferencial, sim, fazer parte da mentoria Ame Seu Cabelo, estar do outro lado sendo assessorada, recebendo um conteúdo que é organizado, com raciocínio lógico, início, meio e fim, com todas as etapas muito bem explicadas para todos os tipos de cabelo, para que você entenda do seu e também perceba a diferença que há nos outros, para que você consiga fazer um cuidado bem assertivo aí na sua casa. E é isso que eu acho o grande diferencial da mentoria, porque por mais que tenha uma leva de profissionais chegando que vão fazer um atendimento humanizado dentro do salão, dificilmente a gente vai conseguir passar para você tudo aquilo que de fato você precisa saber para você fazer o cuidado realmente assertivo dentro da sua casa. Até porque existem hábitos instalados na sua rotina com um padrão de pensamento e um padrão de cuidado que era antigo, relacionado àquela beleza estereotipada de quando você fazia química, tá? Entre outras informações muito importantes e que precisam ser entregues com riqueza de detalhes, que muitas das vezes aqui, por mais que eu deseje, por mais que eu tente, não dá para fazer isso, até porque aqui não dá para tirar as dúvidas de todo mundo com clareza, porque algumas situações são muito particulares e depende de explicações como eu disse, com riquezas de detalhes, tá? Mas quero te pedir uma outra coisa também. Se esse conteúdo foi um conteúdo importante, porque a gente já tá no finalzinho, é meu momento de despedida, dê um like nesse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que também vão gostar de receber esse conteúdo. E se inscreve no meu canal do Instagram, né? O link fica aqui embaixo, que aí você já acessa se você ainda não baixou o Telegram, né? Telegram! Né? O meu canal do Telegram. Se você não instalou o Telegram ainda no seu celular, ele é bem parecido com o WhatsApp, mas ele tem umas funções muito mais legais. E é um canal muito legal, tem conteúdos exclusivos, assim como o Facebook e o Instagram, tá? Me acompanhe nas redes sociais. O Instagram também é bastante interativo, onde você vai poder ver algumas coisas do meu dia a dia, onde a gente vai falando sobre algumas coisinhas, onde também tem a oportunidade da gente ter uma interação um pouquinho mais próxima, tá? Mas na verdade, eu vou adorar te ver do outro lado, né? Onde a gente possa ver a carinha uma da outra na mentoria Ame Seu Cabelo, que em breve tá chegando por aí, tá bom? Um beijo, espero que esse conteúdo tenha esclarecido algumas coisas para você, ok?